Oi gente, meu nome é Ana Beatriz Salles, eu sou consultora de cabelos cacheados naturais e no vídeo de hoje eu vim falar sobre dermatite. É uma doença dermatológica que muita gente tem e acaba confundindo com caspa. Mas antes de eu começar a falar sobre o assunto, eu queria pedir duas coisas para vocês. A primeira é: ignorem o fato das minhas unhas estarem todas descascadas, porque assim, essa semana não foi fácil. Então, se alguma manicure maravilhosa quiser fazer uma parceria, vai lá no direct do Instagram. E a outra é: se inscreve já aqui no canal, já deixa o seu like. Vamos fazer esse canal crescer cada dia mais. Compartilha esse vídeo com alguma amiga que talvez tenha esse mesmo problema e nunca conseguiu compreender o porquê, tá bem? Então, gente, dermatite seborreica é uma doença que não tem nada a ver com aquela seborreia clássica que a gente ouvia falar. É uma doença dermatológica que muita gente tem, mas não entende o que é e acaba achando que é caspa. E aí o que acontece? Trata como se fosse caspa, usa shampoo anti-caspa, uns shampoos muito agressivos, com sulfatos muito fortes, e isso, ao invés de melhorar o problema, acaba piorando. Remedia naquele momento, mas piora a longo prazo. Então eu vim falar aqui sobre a dermatite. É uma doença que eu tenho desde muito novinha. Eu tenho tanto o lado do couro cabeludo quanto a dermatite atópica no resto do corpo. Eu tô sempre pesquisando e conversando com dermatologistas para entender um pouco essa doença, que ela é meio complexa, tá? Antes de tudo, eu vou falar agora sobre o que é a dermatite. Eu peguei a colinha exatamente da Associação Brasileira de Dermatologistas para falar com clareza e certeza o que é a doença, tá? Dermatite seborreica é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas, cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. É uma doença de caráter crônico, com períodos de melhora e piora dos sintomas. A causa não é totalmente conhecida e a inflamação pode ter origem genética ou ser desencadeada por agentes externos, como alergias, situação de fadiga ou estresse emocional, baixa temperatura, álcool, medicamentos em excesso e excesso da oleosidade da pele. A presença do fungo Pityrosporum ovale também pode provocar a doença. Então assim, gente, o que é a dermatite? A dermatite é essa descamação que acontece no couro cabeludo e em algumas outras regiões próximo. Desde criança eu falava pra minha mãe que eu tinha caspa na sobrancelha, porque às vezes eu passava a unha assim e saía algo como se fosse uma caspa, era minha pele descamando. E aí o que vai acontecer? Vai começar a surgir essas descamações atrás da orelha. Eu tinha muito, me causava muita ferida e ardia muito atrás da orelha. Na nuca, assim, é recorde, eu tenho que estar sempre cuidando. Aqui na frente, na testa. E o meu problema são os picos de estresse. Quando eu passo por algum momento de estresse, descama muito. Eu não tenho na região aqui do centro do couro cabeludo, mas em volta aqui da cabeça eu tenho muito, e tenho também aqui no nariz. Então assim, é bem chato, é bem incômodo e não é bonito, não é nada bonito. Eu cresci com esse problema. Depois de um tempo eu comecei a pesquisar, descobri o que era dermatite, fui ao dermatologista e por enquanto eu não posso fazer o tratamento desse tipo de dermatite, porque eu trato outra dermatite. Na verdade, parei de tratar. Era pra eu ter continuado, mas o médico falou que não ia tratar dessa dermatite por causa da dermatite atópica do resto do corpo. Ele queria dar prioridade pra ela, porque é ela que atrapalha mais a minha vida no dia a dia. Basicamente isso é a dermatite, é esse tipo de doença. E muita gente acha, quando vê as casquinhas saindo, que tem caspa, e começa a usar esses shampoos muito fortes. E não, gente, a dermatite é esse problema de descamação. Esse fungo que eu falei aqui, que eu não vou repetir o nome porque é muito difícil, ele é um fungo que todo mundo tem no corpo. Só que às vezes, por questões de genética, a gente produz esse fungo em excesso. E aí ele vai fazer com que a produção da renovação celular natural do nosso couro cabeludo se acelere. Porque também tem isso. A renovação celular, todo mundo perde um pouco de pele, troca pele, tem essa renovação, seja do couro cabeludo, seja da pele no geral. Com a renovação celular muito acelerada, a gente começa a partir para esse processo de descamação absurda e a pele começa a ferir. Então a diferença da caspa para a dermatite, a caspa é só aquelas casquinhas em cima da cabeça. Já a dermatite
ela vai causar feridas, muita coceira, uma rosácea na pele, porque como é a pele superficial que tá saindo, fica sempre com aquela aparência de pele fininha. Então aqui a parte da frente da minha testa fica toda rosadinha aqui na subida do cabelo, de tão fina que a pele fica por conta dessa descamação. Então, presta atenção, porque se você tiver esses sintomas, você não tem caspa, não é excesso de oleosidade, sujeira, não é nada disso. É dermatite, é uma doença crônica. Agora eu quero falar pra vocês como eu tenho feito para cuidar disso sem usar medicamentos, porque em alguns casos de dermatite, o meu caso é um caso bem mais avançado, os médicos eles dão medicamentos, não são só shampoos e tratamentos assim com cremes e pomadas, eles passam medicamentos. Como eu faço para lidar com isso sem estar tomando remédios? A primeira coisa que eu senti muita melhora foi quando eu comecei a fazer só um no poo. Eu sinto que quando eu mantenho meu couro cabeludo mais hidratado, ele descama muito menos. Então, como eu intercalava entre no e low, às vezes meu couro cabeludo ficava muito seco. E aí, desde que eu comecei a fazer só um no poo, eu senti essa melhora gritante. E hoje em dia eu só tenho umas crises mesmo de descamar, como eu falei, quando são casos de estresse, ansiedade, aí eu sinto essas crises. E os meus dois coaches favoritos, que na verdade eu uso um, mas eu indico outro para quem tem cabelo oleoso, são os da Mari Morena, que eu vou pedir para colocarem aqui na tela para vocês, que é o coache hidratante e o detox. O hidratante é o que eu uso, porque o meu couro cabeludo é seco, e o detox, eu acredito que para quem tem, assim, couro cabeludo muito oleoso e uma dermatite muito severa, ele vai ser melhor ainda, porque além de higienizar com o equilíbrio, ele tem argila, ele tem óleo de melaleuca, que eu vou falar aqui mais adiante. Então, assim, é uma bomba de cuidados com o couro cabeludo e ainda te dá aquela sensação de refrescância e mantém seu couro cabeludo hidratado, o que é uma coisa muito boa para quem tem a dermatite. A segunda coisa que é muito boa para poder usar no couro cabeludo é o óleo de melaleuca, ou tea tree, como é conhecido. O que acontece? Melaleuca é um fungicida natural muito potente. Eu conheço muitas mulheres que já usaram melaleuca para candidíase até. Os médicos recomendam e ele é muito forte. Tem gente que usa as espinhas para melhorar essa inflamação e assim, gente, é maravilhoso. Não é historinha da sua avó que se você passar o chá vai melhorar. É realmente comprovado. Os médicos certificam que dá resultado. Então, como a produção dessa descamação também pode ser por conta desse fungo, a melaleuca ela vai te ajudar muito. Você usando ela no couro cabeludo ou colocando um pouquinho do óleo essencial, tem que ser óleo essencial e não óleo vegetal, no seu produto que você vai lavar o seu couro cabeludo, provavelmente ajuda a diminuir a produção desse fungo, consequentemente também vai diminuir a produção da descamação. Então a melaleuca, assim, é uma dica maravilhosa e você pode levá-la para várias outras áreas da sua vida, não somente nisso. Como eu falei, passar em espinha, para algum tipo de inflamação ou fungo que você tem em qualquer região. Outra coisa que eu fazia na época, que eu não sabia o que era usar o óleo de rícino. Eu usava o óleo de rícino nas regiões que eu tinha mais essas irritações, essas eczemas da dermatite, como eu falei, é aqui atrás, na parte da frente. Eu hidratava essa região com óleo de rícino, não precisa ser necessariamente óleo de rícino. Você pode usar qualquer hidratante 100% vegetal, um olhinho legal, porque isso evita com que essa área descame tanto assim. É uma proteção e sempre adiantou muito. Hoje em dia eu uso a pomada, que é o que eu vou falar em seguida, mas o óleo de rícino ele também é maravilhoso para isso, se você quiser usar algo bem natural. E a última coisa que eu uso, e que assim, nos picos de crise, quando tipo, eu acho que a pele do meu couro cabeludo vai sair inteira, é a pomada Candicorte. Ela realmente só é indicada para quem tá em um momento de crise, porque ela tem corticoide, então não é para você usar sempre, todo dia, porque a gente sabe que esse componente não faz bem pro nosso corpo, mas gente, é incrível como aplicou, saiu. Eu vou colocar a sequência de 3 fotos aqui, que foi o dia que minha mãe me indicou essa pomada, porque eu já não aguentava mais, como tava a minha dermatite, o segundo dia à noite, como já tinha melhorado, e o terceiro dia como tinha desaparecido totalmente.
Então, assim, essa pomada aplicou, melhorou, mas você tem que tomar todos os cuidados, não pode usar todos os dias, é só em picos de crise mesmo, por conta da composição dela. Eu perguntei disso para dermatologistas e eles me indicaram só fazer o uso dela em períodos de crise, tá bem? Bom, gente, esse foi o vídeo. Essas são as minhas dicas básicas para vocês usarem elas no dia a dia. Analisa, vê se você realmente tem esse problema ou não, para você não tratar da forma errada e piorar ele, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me deixar mais dúvidas. São muitos anos carregando esse problema, então, assim, eu adquiri um pouquinho de experiência. E se vocês tiverem sugestão de temas parecidos com esses, eu gosto muito de falar sobre essa coisa de dermatologia, de terapia capilar, tratamentos do tipo.